Bom dia, pessoal! Vamos começar a nossa videoaula 9. Nós vamos complementar o artigo que nós vimos na aula 8 com esse capítulo do nosso livro-texto de Introdução à Economia do Meio Ambiente. Mas, ao final da aula, a gente retoma para concluir com o nosso artigo da aula 8. Só para relembrar, então, esse é o conteúdo das nossas aulas números 8 e 9. Elas têm que ser olhadas em conjunto, onde a gente seguiu a estrutura do artigo, que era o texto de referência número 8, complementou com informações agora desse texto de referência número 9, e a gente vai voltar ao artigo para fazer as conclusões. Então, vamos relembrar um pouquinho do que a gente viu anteriormente, que é importante para entender essa aula de hoje. Lembrando que a gente viu critérios de escolha de instrumentos de políticas ambientais. A gente viu 8 critérios: eficácia, eficiência, equidade, custo administrativo, motivação, aceitação política, interferência mínima nas decisões privadas e confiabilidade. E a gente viu em detalhe num quadro que o artigo nos traz, onde ele avalia cada critério, levando em consideração 3 tipos de instrumento: um de comando e controle, um voluntário e um econômico. Não vou passar de novo pelo quadro todinho, mas nós vimos isso em detalhe. É bom recordar antes da gente entrar nas estruturas de análise da escolha das políticas. Lembrando também que a gente viu na aula 8 que instrumentos de comando e controle, por exemplo, para o controle da poluição, admitem um nível ótimo de poluição. E a gente trabalha com uma função chamada os danos marginais da poluição e com outra função que nos dá o abatimento marginal da poluição. E fazemos uma análise de equilíbrio exatamente como se faz para o custo e benefício. É essa a contribuição da economia para a economia ambiental. E o que era importante a gente guardar da aula passada em relação aos padrões em decorrência desse gráfico da equilíbrio nível ótimo de poluição? É que a gente também não pode exagerar a importância desses princípios. A gente, quando estabelece níveis eficientes de poluição, a gente tem alguma incerteza sobre isso. E mesmo que você use a função de custo marginal de abatimento a mais baixa possível, mesmo assim, a gente pode estar errando para mais ou para menos. O nível de emissões permitidos pode, mesmo assim, não ser o socialmente eficiente. Então, é por isso que o capítulo do texto de referência número da aula 9, ele começa chamando a atenção para que não existe uma única moldura de estrutura de análise. Todas essas análises são instrumentos de apoio à decisão, mas a gente não pode exagerar nem só a análise pelo lado econômico, nem só a análise pelo lado ambiental, e nem só a análise do lado da regulação ou da legislação. São 3 estruturas diferentes que ajudam a decidir sobre as políticas. No caso, a gente vai continuar sempre exemplificando com a análise econômica. A primeira dessas estruturas de análise que o capítulo do livro nos apresenta é a análise custo-efetividade. O que é isso? É estimar os custos de diferentes alternativas. Você tem diferentes formas de atacar um problema ou alcançar um objetivo. Então, precisa se calcular o custo de alcançar esse objetivo. Por exemplo, esse método é muito usado na área ambiental, mas também na área de saúde. A gente encontra na literatura muitos exemplos numa área que se chama economia da saúde. Por exemplo, se o objetivo é
a porcentagem ou o número de crianças vacinadas, ou de empregos gerados na área mais macroeconomia, ou desmatamento evitado. Você tem que delimitar o objetivo da sua análise. E o objetivo dessa análise chamada custo-efetividade é medir o quanto desse objetivo pode ser alcançado por unidade monetária, ou melhor, quantas unidades monetárias são necessárias para alcançar um objetivo. Quanto custa vacinar 100% das crianças contra a poliomielite, por exemplo? Ou quanto custa vacinar 80%, 90%? Tem que definir uma meta e de que forma você vai vacinar, qual que é a forma da campanha, qual que é a estrutura da vacinação. Então, você delimita as suas opções, várias opções diferentes para chegar àquela meta comum. É esse o básico do espírito dessa estrutura de análise. Então, como eu disse, é muito usado na área de saúde e de gestão ambiental. Eu fui procurar para vocês um exemplo, um caso mais concreto, porque olhando os exemplos do livro, ele se refere faz um exemplo muito hipotético e muito relacionado a leis que não são brasileiras, e eu achei uma coisa muito distante da nossa realidade. E fui procurar algum exemplo mais interessante, com dados concretos, de uma pesquisa que tenha sido feita na vida real e aqui no Brasil. E eu encontrei muito interessante essa dissertação sobre custo-efetividade para a definição de políticas de regulamentação de uso de agrotóxicos, que foi uma dissertação de mestrado em gestão econômica do meio ambiente. E ela, nessa análise, procura associar, sim, o custo das unidades monetárias a um indicador, no caso, a maior ou menor produtividade de uma lavoura de tomate, que foi o objeto escolhido. Dependendo do maior ou menor uso do agroquímico, da mistura dela com ou sem. Bom, e antes de passar ao nosso exemplo na área de gestão ambiental, só uma observação sobre o método, usando um exemplo da área de saúde, que é a questão de você ter que fixar alguma coisa para fazer essa análise. Você fixa um insumo, por exemplo, uma certa quantia de dinheiro, e você tem 3 remédios diferentes para usar, ou 3 tipos de tratamento. Aquele que tratar mais pessoas com esse mesmo dinheiro que está fixo, será a opção mais custo-efetiva. Ou você pode fixar o número de doentes ou de pessoas que você quer tratar e aí olhar as diferentes alternativas, quanto elas custam. Então, esse é o básico dessa avaliação. E uma das diferenças em relação à análise custo-benefício. E que vem a ser, por exemplo, uma das vantagens do método. O método, seja a análise custo-efetividade ou custo-benefício ou até outro, você escolhe de acordo também com os dados que você tem, com o que é possível fazer. Então, por exemplo, uma das vantagens da análise custo-efetividade é que você não precisa, você assume que os benefícios são aproximadamente iguais entre as diferentes opções. E você escolhe um indicador para avaliar e determina os custos, por isso custo-efetividade. Bom, e a limitação desse método é justamente isso, ter que escolher entre alternativas que visam sempre o mesmo objetivo. Existe sempre uma incerteza em relação aos custos, né? Tudo que você está estimando antes de fazer. E você não captura benefícios extra, outros benefícios que podem vir dessa ação. Então, nesse nosso exemplo,
A pesquisadora queria investigar numa lavoura de tomates. Qual é a produtividade empregando-se diferentes métodos de uso dos agroquímicos. Por quê? Ela pegou 4 tipos de agroquímicos usados para fungicidas, bactericidas, inseticidas e herbicidas. Qual era o custo de pulverização para o proprietário, considerando a mão de obra, o equipamento e óleo diesel dos tratores, porque a pulverização era feita em cima de tratores. Com isso, pode estimar também o custo social, que é a água usada na lavoura e o gás carbônico eliminado por esses tratores durante o processo de pulverização. Então, ela chamou o custo total, juntando o custo privado com o custo social. Para estimar o custo-efetividade, ela usou 4 cenários diferentes, usando uma mistura de agroquímicos de acordo com a experiência do agricultor, ou pulverizar separadamente, sem nenhuma mistura, de acordo com aquele problema imediato que tiver, ou herbicida ou fungicida, ou fazer uma mistura de acordo com a regulamentação do setor, que diz que pode misturar só se for produto fabricado por uma mesma empresa. E um quarto cenário, uma pulverização somente com alguns tipos de produto. Quer dizer, ela tem desde o menos restritivo, do jeito que o agricultor decide, até o mais restritivo, passando por nenhum tipo de mistura. E esse foi o resultado da análise custo-efetividade desse cenário, avaliado a aplicação dos inseticidas em 50 hectares de tomate industrial. E depois avaliado o que tinha de pragas e doenças 35 dias após a pulverização. Então, estimados todos os custos e qual a produtividade de toneladas de tomate por hectare, dividindo o custo por essa efetividade medida em termos de produtividade, você chega a índices diferentes, onde o mais custo efetivo se mostrou a primeira opção, aquele onde o agricultor mistura os agroquímicos de acordo com a sua experiência e a necessidade, o tipo da praga. É um resultado muito interessante. O resultado é interessante porque mostrou que a experiência e a necessidade do agricultor apresentou um custo-efetividade quase tão próximo àquele que a regulamentação permite, ou seja, não é uma regulamentação que estava fora da realidade do agricultor. E é pior do que não usar nenhum agrotóxico ou usar aquela exclusividade de usar o agrotóxico produzido pela mesma empresa. Agora vamos ver uma outra moldura, a da análise custo-benefício, ACB. Ela compara os custos e os benefícios de diferentes alternativas de políticas e de ações. Então, você não precisa fixar nada. Você não fixa o seu objetivo, nem o seu custo, nem estima o seu benefício a priori. Quer dizer, você não precisa fixar. Você pode ter diferentes alternativas com diferentes custos e diferentes benefícios. Porque o que você vai avaliar é essa relação, que na verdade é a relação benefício-custo. Poderia se chamar também ABC em ACB, porque você faz a divisão do benefício pelo custo. Se o benefício é igual ao custo, vai dar uma proporção de 1. Se o benefício é maior que o custo, vai ser mais de 1. Então, de 1 para cima é considerado viável. É uma análise auxiliar porque pode te indicar se aquela ação ou projeto é rentável, é viável para os acionistas, por exemplo, de uma empresa. E se é melhor entre as várias opções, ela dá um indicativo.
e também dá um indicativo de como se distribuem os custos e os benefícios pela sociedade, porque você tem que calcular custos e benefícios, tanto privados quanto sociais. O enfoque privado, os seus custos privados, o custo que assume um produtor, como o produtor da lavoura de tomate, que pagou mão de obra, comprou equipamento, pagou óleo diesel do trator, esse é chamado análise financeira. E o benefício dele é o retorno com a venda do tomate. Esse é a ótica financeira. Mas na ótica econômica, inclui-se os custos sociais, como, por exemplo, o uso intensivo da água e o gás carbônico que está sendo eliminado para a atmosfera. Reforçando esse ponto de que benefícios financeiros são diferentes de benefícios econômicos. Quando a gente estima os benefícios para toda a sociedade, são os econômicos, e os custos ou benefícios privados são financeiros. Então, a análise custo-benefício, ela é, na verdade, uma análise econômico-financeira. Aí eu trouxe um exemplo de uma tese muito interessante do Centro de Estudos em Economia e Meio Ambiente, que analisou a viabilidade financeira e econômica de projetos de usinas hidrelétricas. Os projetos de usinas hidrelétricas, como eles têm que apresentar o estudo de impacto ambiental, que a gente já viu como é e que é detalhado, então o investidor já tem que ter uma estimativa de quais serão esses impactos, né? Que são custos sociais, na verdade. Só que a viabilidade desse empreendimento, ela é calculada antes que o empresário tenha a licença prévia ambiental, ou seja, ele identifica tudo antes. O que ocorre, segundo a avaliação dessa pesquisa, é que principalmente em grandes hidrelétricas, o custo social depois ele costuma ser maior do que aquele visto antes do empreendimento. Em todo caso, não deixa de ser interessante que é o seguinte, toda usina hidrelétrica no país, ela internaliza de alguma forma suas externalidades, porque ela tem a obrigação de apresentar esse estudo e nas condicionantes das licenças sempre tem alguma condicionante de mitigação desses impactos. Então, isso é interessante porque a gente tem que continuar a estudar esses casos onde se consegue uma internalização desses impactos. E para trazer um outro exemplo sobre uma análise custo-benefício, eu vou usar um exemplo que a gente já viu no nosso estudo de caso, onde a gente citou a questão das terras indígenas, da Amazônia, da importância da conservação, da importância para a mitigação da mudança climática. Então, por exemplo, vamos pegar aqui as terras indígenas na Amazônia e fazer uma análise custo-benefício da manutenção dessas terras indígenas como terras indígenas. Por quê? Qual que é a diferença? Se ela for destinada, por exemplo, ao uso privado, 20% dessa terra provavelmente vai ser convertida para outros usos. Primeiro o uso da madeira e depois da terra em lavoura ou atividade de pecuária, que são as atividades que tradicionalmente vêm substituindo depois do corte da floresta. Mas, se ela for usada para as terras indígenas, o indígena não é um agricultor e não é tradicionalmente um criador, um pecuarista. E todos os estudos mostram que eles tendem a usar a sua terra do seu modo tradicional, que conserva e tem uso sustentável. Então, se aquela terra for destinada a ser terra indígena, tem o custo da criação, da manutenção e da gestão ambiental. E o custo de oportunidade, que ela não está sendo destinada a outros usos considerados
produtivos do ponto de vista financeiro. E muitos benefícios econômicos para a sociedade como um todo, que é a degradação evitada, a manutenção desse estoque de carbono, contribuindo para a mitigação da mudança climática, e a provisão de serviços ecossistêmicos, que são serviços importantíssimos e que, inclusive, possibilitam que as outras áreas que não são terras indígenas tenham uma produtividade de agricultura boa por causa da manutenção da estabilidade do clima e principalmente do regime hidrológico e de chuvas, que faz com que a nossa agricultura seja tão competitiva. Lembrando que os serviços ecossistêmicos são vários. Existem várias classificações. Usando uma das classificações, eles são, por exemplo, os serviços de provisão, que são aqueles que a gente mais reconhece de imediato, né? O serviço da natureza como provedor do alimento, da água, da matéria-prima, de todos os recursos que a gente usa na produção de remédios, de ornamentos e recursos genéticos. Existem os serviços de regulação, da regulação do clima, da purificação da água e do solo, do fluxo hídrico, a proteção contra a erosão. São mais difíceis de serem relacionados a valores monetários, mas existem técnicas de valoração desses serviços. E existem outros classificados como culturais, que têm o seu valor e também técnicas para calcular, alguns muito mais difíceis de calcular, né? A importância que se dá a uma área preservada em termos de religião e valores espirituais ou estéticos, ou de inspiração para artes e ciências, é mais difícil até de medir do que para recreação e turismo, ou para educação e pesquisa, que ainda é um pouco mais fácil de você valorar. Então, nesse exemplo das terras indígenas, quais seriam os benefícios? Usando o que se tem na literatura, com as técnicas de valorização, pode ser estimado o benefício dessas terras em reais por hectare. A preços de 2015, por exemplo, o valor da provisão dos serviços ecossistêmicos, a emissão evitada de carbono, caso essa terra fosse desmatada, e o preço da recuperação florestal evitada, se você quiser reconverter depois uma área desmatada em floresta novamente, isso tem um custo. E os custos de oportunidade da terra 1 e 2, um pouco mais baixo, outro quase o dobro, são custos estimados por diferentes autores para o uso alternativo, principalmente como agropecuária. Isso foi feito com base em pesquisas sobre preço da terra e renda média de atividades agropecuárias. E tem um custo da gestão. Quando você estabelece uma terra indígena, ela tem um custo para ser demarcada, delimitada, para ter um custo de vigilância, de monitoramento territorial e das atividades de uso sustentável. Então, nessa pesquisa que eu mostro, existe um preço por hectare de terra, tanto por os benefícios quanto os custos. Lembrando que o único problema é que os custos são mais fáceis de verificar e são financeiros, e os benefícios são, na sua maior parte, econômicos, ou seja, sociais e assumidos pela sociedade. Bom, e aqui eu desativei a câmera para vocês poderem ver o quadro como um todo. Essa foi somado todos os benefícios e somados todos os custos, e fazendo uma variação, usando ora um custo de oportunidade mais baixo e outro mais alto, a relação entre
do benefício sobre o custo da manutenção das terras indígenas, ela varia, ela é no mínimo viável. Ela já começa mostrando um 1,38, uma viabilidade que, lembrando que o benefício sobre custo acima de 1 já é viável. E pode chegar até 11 vezes mais, ou seja, o benefício para a sociedade pode chegar a ser 11 vezes maior do que o custo de manutenção, só o custo de gestão das terras indígenas. Então, esse quadro é importante porque, e ainda estimando assim, o menor benefício possível e o maior custo possível de gestão, a gente chega nesses resultados de que as terras indígenas, elas prestam um enorme serviço para a sociedade como um todo. Quais esses serviços? O da conservação da biodiversidade, que é o suporte dos serviços ecossistêmicos, a manutenção de recursos genéticos em potencial, a manutenção do estoque de carbono, o efeito inibidor do desmatamento, em suma, o bem-estar da sociedade como um todo, inclusive das áreas e principalmente das áreas que estão fora das terras indígenas, que se beneficiam pela estabilidade climática e regime hidrológico. Então, de um ponto de vista puramente econômico, de uma análise econômica, lembrando que ainda existem outros aspectos de uma questão ambiental sempre, por uma análise econômica, é melhor você manter as terras indígenas como terras indígenas. E você vai evitar custos de recuperação que podem ser 11 vezes maiores do que os custos de gestão. Bom, dado esses dois exemplos, a gente volta ao quadro 2 do nosso artigo da aula 8, artigo de Nogueira e Pereira. Jorge Nogueira e Romilson Pereira, nosso artigo. No quadro 2 desse artigo, eles fazem um resumo dos passos necessários para as duas diferentes estruturas de análise. A análise custo-efetividade, ACE, ou a análise custo-benefício, ACB, que eu coloquei ali também, ou ABC, porque na verdade a proporção que a gente usa é benefício-custo. Então, esses seriam os passos. Para você fazer uma análise custo-efetividade e também uma custo-benefício, a primeira coisa é definir qual é o objeto, o que você vai estudar. Por exemplo, no primeiro exemplo da ACE, investigar a efetividade do uso dos agroquímicos. No segundo exemplo, avaliar a melhor opção do uso da terra, pela ACB. Feito isso, identifica as opções existentes. No exemplo da lavoura, ela identificou 4 cenários diferentes de formas de uso de agroquímico. No caso da terra indígena, foi a destinação como terra indígena ou como terra privada, que aí abre a possibilidade de outros usos. Depois tem que se levantar os custos nas duas estruturas de análise, isso é muito importante. E nas duas análises, os custos são tanto os custos privados quanto os custos sociais. A diferença é que, para a análise custo-efetividade, depois de levantado o custo, tem que se levantar ou estimar qual que é a efetividade daquela ação, no caso, a produtividade da lavoura. No caso da ACB, além de identificar os tipos de benefício, tem que estimar os benefícios, o que nem sempre é tão óbvio. E aí entram o caso de atribuir os valores monetários aos benefícios sociais. Mas isso também teve na custo-efetividade da lavoura, que a gente viu que ela usou o custo da água e o custo de soltar o gás carbônico do diesel.
Então, só nesse passo 5 que os autores nos chamam a diferença, que a custo-efetividade, é lógico que você não precisa estimar os benefícios a priori, você vai ver, ela foi pegar na prática qual foi a produtividade da lavoura como resultado daquele cenário. Na ACB, não, você já tem que estimar os benefícios antes. Você compara custos e benefícios, eles podem ser diferentes, você não fixou o mesmo benefício nem o mesmo custo para as diferentes opções. Uma opção pode ter vários benefícios e vários custos, essa é a grande diferença. E os resultados são, um é a razão custo-efetividade e a outra razão benefício-custo. Um roteirinho assim, bem básico, de quais são os passos. Os passos são pequenos e fáceis de enumerar. O difícil nessas duas análises é identificar o custo social. O custo privado, aquele financeiro, ele é sempre mais fácil porque você está lidando com materiais e preços de mercado. Nos benefícios econômicos, você tem que fazer uma série de aproximações, considerações e hipóteses de como são feitos, como você pode estimar esses custos para a sociedade. Quer dizer, existe uma incerteza maior quando a gente está colocando benefícios econômicos e custos econômicos. Agora, isso não quer dizer que essas ferramentas não sejam válidas e que a gente não tem que continuar a estudar e aprimorar essas técnicas. Nem esquecer que esses custos econômicos e benefícios econômicos, apesar de difíceis de estimar, eles são reais e eles acontecem na vida real. Então, retomando algumas conclusões do artigo, após analisar essas duas ferramentas, de novo se chama atenção que são ferramentas auxiliares e não são as únicas ferramentas que vão determinar a decisão da escolha, até porque existem vários critérios, como a gente viu aquela lista enorme de critérios de escolha. E, principalmente em políticas ambientais, os problemas são multidimensionais, envolve uma série de atores com diferentes perspectivas e existem incertezas na determinação de impactos e de níveis ótimos de poluição e incertezas na definição das categorias econômicas de custos ou de benefícios. Então, de forma ideal, para cada política nova que se quer instituir, deveria ser feita várias análises, incluindo análise econômica. No mínimo, uma análise de custo-benefício ou de custo-efetividade. E ainda levar em conta diferentes métodos e perspectivas, a natureza multidimensional, outros aspectos de análise, né, os aspectos biológicos, sociais, culturais, e que seja feita com transparência e participação. Essa é sempre a melhor opção quando você está tratando de política pública, porque elas envolvem a coletividade. A pergunta é uma pergunta, são duas perguntas, mas que poderiam ser feitas na mesma pergunta. Na verdade, uma avaliação. Como que você definiria as principais características de uma análise custo-efetividade e de uma análise custo-benefício? E quais esses passos para a elaboração dessas análises? Eu encerro essa aula com duas fotos muito interessantes, uma tirada por mim, onde você vê uma placa da área protegida, logo no início do acesso a uma terra indígena Caititu, Rio Purus, no sul do Amazonas. E aí uma vista aérea de parte do Rio Purus, mostrando toda essa beleza e essa área preservada da Amazônia.
Obrigada, gente. Um abraço.